nosso Deus com esse cântico que exalta justamente o amor de Deus por nós através da obra de Cristo Jesus. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15. Do verso 11 em diante. Que trata da chamada parábola do filho pródigo. E eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura. Farei os versos
Lucas capítulo 15, versos de 11 em diante. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos da terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez como família do Senhor, e agora, Deus, tendo o privilégio de estudar um pouquinho mais a porção da tua palavra. Fale conosco ao nosso coração, nesse nosso encontro especial em celebração pela vida das famílias. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez nós estejamos diante da mais conhecida parábola de Jesus, a parábola do filho pródigo. Porém, nós sabemos que essa parábola faz parte de uma sequência registrada aqui em Lucas capítulo 15, que fala a respeito do amor de Deus. Amor esse que nós cantamos agora há pouco. E esse amor de Deus que é retratado, irmãos, é sempre retratado pelo perdido, declarado primeiramente através do amor do pastor, que vai atrás da ovelha perdida, também demonstrado através da figura da mulher, que varre a sua casa atrás da dracma perdida, e agora o texto que lemos, que retrata a figura do pai, que vai ao encontro do filho que estava perdido. Todas as parábolas falam do amor do pai, do amor de Deus, dentro de um contexto da ovelha que está fora,
dentro de um contexto daquilo que é perdido dentro da própria residência, e dentro de um contexto daquele que estava dentro e resolveu, por rebeldia, ir para o mundo. E o amor de Deus é demonstrado, então, dentro dessas três possibilidades. O contexto que gerou essas três parábolas era justamente o fato de Jesus se relacionar com os pecadores. Veja aí o início do capítulo 15, inclusive o título que o comitê de tradução deu, diz lá: Jesus recebe o quê? Jesus recebe pecadores. Então aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E aí os fariseus, os judeus, que murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Motivado por esse questionamento, motivado por essa murmuração dos fariseus e dos escribas, então Jesus propõe as três parábolas que demonstram o amor de Deus. E nessa última, de uma certa forma, atinge o fariseu, atinge o escriba, quando ele apresenta a figura de dois filhos, e fica claro na parábola que o segundo filho, o filho mais velho, que não queria aceitar o retorno do irmão, que sempre esteve ali na presença do pai, e murmura pela postura de amor, pela postura de misericórdia, de gratidão do pai, é obviamente aplicado ao judeu, que não aceitava Jesus, aceitar publicanos, aceitar outras pessoas, e que também não aceitaria um pouco mais à frente da igreja gentílica, ou do povo gentil, ser agregado à igreja do Senhor. Então, na última parábola, Jesus aproveita para apresentar a postura injusta dos judeus